Próxima palestra com o tema Manejo de micronutrientes para altas produtividades. Convido o palestrante, engenheiro agrônomo Augusto Silva, a que faça presente aqui no palco. Engenheiro agrônomo Augusto Silva Teixeira é RT da Stoller do Brasil, líder de mercado mundial em nutrição e fisiologia de plantas e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Tá bom o som e o microfone? Tá baixo? Um pouquinho baixo aí. Bom, vou falando um pouco mais aqui na voz então enquanto isso. Boa tarde a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. E hoje o nosso assunto é manejo de micronutrientes para altas produtividades. E aí, como foi dito, o pessoal aqui da região me conhece mais pelo trabalho na Stoller, mas eu também tenho uma função no Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, e eu convido vocês a curtir lá o Instagram. Eles têm um Instagram, tem um canal no YouTube, bastante informação relevante, né, a respeito de agricultura sustentável, que é um tema muito em pauta hoje, né? Então, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Aí, pessoal, quero começar a nossa conversa olhando para essa família aqui. Vamos olhar um negócio. Esse cara aqui, esse cara mais barbudo, onde que eu aponto o pointer? Sabe onde eu aponto o pointer? Pra lá. Bom, esse cara mais barbudo aqui, ele é pai dessa criançada toda aí. Tem as crianças mais altas, menorzinho, do meio. E aí, se vocês chegassem e perguntassem para ele assim, qual filho é mais importante? O menor, o maior, o do meio? O que será que ele vai falar para vocês? Será que ele vai escolher um como o mais importante? Ou ele vai dizer que todos são da mesma importância? Bom, pessoal, da mesma forma acontece com os nutrientes. Qual nutriente essencial que é mais importante para a nossa planta? Qual nutriente essencial é mais importante? Não tem, né? Tem até um pessoal que acha que nitrogênio, fósforo e potássio é mais importante. Mas não é. Essa teoria da lei do mínimo, ela mostra que a produtividade ela vai ser limitada quando você tiver algum dos nutrientes, macro ou micronutrientes, em deficiência. Então, não existe um nutriente mais importante que o outro. Assim como não existe um filho mais importante do que o outro. Existe sim a importância de todos os macro e micronutrientes que são essenciais para a planta. E quais são esses macro e micronutrientes? Bom, a diferença fundamental entre macro e micronutriente é muito simples. Macronutrientes nós precisamos em maiores quantidades e micronutrientes em menores quantidades. Mas nós precisamos das quantidades ótimas de cada macro e micronutriente. Então temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre como macronutrientes, molibdênio, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, boro, cloro como micronutriente essencial para as plantas, e temos também os nutrientes benéficos para as plantas. Então, pessoal, que legal, né? Então a gente chega à conclusão de que o alimento da planta são os nutrientes, não é? A planta come adubo, não é? Não, pessoal, a planta, ela fabrica o seu próprio alimento. A planta é um ser chamado autotrófico. O que ela precisa para fabricar o seu próprio alimento? Luz do sol, gás carbônico e água. Com isso, ela faz a fotossíntese e fabrica o seu alimento. Porém, ela precisa dos macro e micronutrientes essenciais para que ela tenha o seu metabolismo funcionando da melhor forma. E aí, pessoal, tem algumas formas da gente fornecer esses nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da planta, para que a planta fabrique o seu próprio alimento de forma cada vez mais eficiente.
Quais são essas formas? Eu coloquei aqui algumas. Adubação via solo, onde podemos fazer uma adubação mineral, como a gente já é de costume, uma adubação orgânica, uma adubação organo-mineral. Podemos fazer adubação também via folha, principalmente com foco em micronutrientes. Podemos fazer adubação verde com plantas de cobertura, onde a gente tem plantas que conseguem fazer ciclagem de nutrientes. Conseguimos adubar as culturas, aumentando os teores de matéria orgânica do solo, que é uma fonte também de micronutrientes. E também podemos fazer alguns tipos de inoculação, onde colocamos organismos no sistema que vão nos fornecer algum tipo de nutriente. E aí, pessoal, olha que interessante esse cachorro aí. Esse cachorro, ele está morrendo de fome. Está com muita fome. E aí, ele está ali, ele quer comer esse frango. E o frango está na frente dele. Mas ele não vai conseguir pegar o frango. Ele não tem acesso a esse frango, por mais que ele esteja com fome e o frango esteja do lado dele. Pessoal, isso acontece também no solo. Olha que interessante, olha esse trabalho aí. A gente tem um solo onde nós temos aí um teor de zinco de 4 mg por decímetro cúbico, entendendo que um teor alto é acima de 2,2. Ou seja, nós temos um teor excelente de zinco no solo. Beleza. Aí a gente pegou e fizemos aplicações de zinco via folha, em doses crescentes até 4,5 litros por hectare. E o que se observou foi aumento em produtividade. Então a gente tem o zinco no solo, a planta quer ele, ela precisa dele, se não precisasse, ela não respondia em produtividade, mas por algum motivo ela não está conseguindo pegar ele no solo. Por que respondeu a aplicação via folha, sendo que tem no solo? Bom, pessoal, a dinâmica dos micronutrientes no solo é algo muito complexo. Tem vários fatores que vão influenciar essa disponibilidade de micronutrientes. Por isso é importante a gente estar olhando para todos eles. Por exemplo, altos teores de fósforo, o pH mais elevado, altos teores de cálcio, magnésio. São vários fatores que vão influenciar a disponibilidade desses micronutrientes. Por mais que eles tenham no solo, eles estão disponíveis? Para nós interessa que a planta puxe eles, né? Então, quais são os fatores que vão influenciar a disponibilidade dos micronutrientes, que não são mais importantes que o NPK e nem menos? Tem a mesma importância que o NPK. Então, o clima vai influenciar essa disponibilidade, né? Temperaturas altas, baixas. O solo, um solo compactado, com excesso ou falta de algum outro nutriente e suas correlações com esses micronutrientes. A genética, manejos culturais, tudo isso vai influenciar a disponibilidade de nutrientes, principalmente micronutrientes, porque a gente precisa em quantidades baixas, porém precisamos nas quantidades ótimas dentro da planta. Então vamos entrar a fundo em algum desses pontos. Turma, olha só. Calagem é algo fantástico, precisamos fazer. E também precisamos olhar para isso de forma técnica. A calagem ela vai nos ajudar em diversas frentes, entre elas aumentando a disponibilidade dos macronutrientes. Porém, ela tem um efeito. Quando você faz uma calagem, você traz o pH mais para próximo de 7, né? E aí você acaba indisponibilizando alguns micronutrientes, os micronutrientes metálicos. Por exemplo, ferro, cobre, manganês e zinco. Então, a calagem é algo positivo, fundamental para nós produzirmos. E precisamos olhar, fizemos calagem? Podemos indisponibilizar, diminuir a disponibilidade de alguns micronutrientes, como ferro, cobre, manganês e zinco. Outra coisa, pessoal, adubação fosfatada. Se a gente fizer uma adubação fosfatada um pouco mais pesada, essa adubação fosfatada ela pode também acabar indisponibilizando ou diminuindo a disponibilidade de alguns micronutrientes, como por exemplo manganês, se ligando esse excesso de fósforo ao manganês do solo e transformando isso em um composto insolúvel, ou seja, que a planta não consegue absorver. Um outro micronutriente tem uma correlação interessante com o fósforo, o zinco. Se nós temos excesso de fósforo no nosso sistema, nós corremos o risco de formarmos esse composto insolúvel com zinco,
diminuindo assim a disponibilidade desse importante micronutriente. Outra coisa, pessoal, que também pode influenciar esse manejo de micronutrientes. Manejo cultural, glifosato. A gente sabe que a planta sente, né, quando a gente aplica o glifosato. A gente sabe que tem vários impactos na planta, desde a diminuição do processo de FBN, até também a diminuição da disponibilidade de alguns nutrientes, como, por exemplo, a gente consegue identificar nesse gráfico o cobre e o zinco. Não quer dizer que não vamos fazer o glifosato, vamos fazer, mas precisamos olhar para a situação da planta e tentar manejar ela. Outra coisa, pessoal, chuva, excesso ou falta de chuva, também vai influenciar essa disponibilidade de micronutrientes. Excesso e falta de chuva é algo que não está na nossa mão, algo que vai acontecer. Pessoal, isso aqui é um capítulo à parte, tá? Vamos falar de boro. Boro é um micronutriente bem interessante, que tem uma dinâmica bem diferente e que tem respondido muito em produtividade. Então, os trabalhos do SESB têm mostrado isso para nós. A Embrapa tem trazido um foco muito interessante para o boro. E eu tenho um ponto interessante para mostrar para vocês a respeito do boro. O boro ele tem uma dinâmica bem complicada no solo, né? Ele se adsorve muito pouco, então ele desce demais. Então, quando chove, ele acaba lavando ele e acaba diminuindo a disponibilidade dele. Além disso, o boro é um nutriente muito pouco móvel dentro da planta. Então, como nós temos soja de hábito indeterminado, a soja vai crescer durante muito tempo. Ela vai estar emitindo novas brotações. E se esse boro não se movimenta e falta em algum momento, nós vamos ser prejudicados em produtividade. Então, o que a gente pode fazer nessa dinâmica interessante do boro? Bom, pessoal, tem algumas tecnologias que o pessoal faz bastante, né, que é o boro na dessecação. Existe uma coisa chamada marcha de absorção de nutrientes, que a planta ela vai aumentando a sua necessidade de cada nutriente. E com boro não é igual. A partir de algum momento, no seu desenvolvimento, ela vai necessitar mais de boro, né? E às vezes a turma faz, não quer entrar a fundo em cada tecnologia de cada empresa, tem boas tecnologias, mas tem bastante tecnologia também que a gente vai fazer uma aplicação na dessecação de boro, e talvez esse boro, principalmente se a gente pegar chuvas aí durante esse período, não vai estar disponível para conseguir ajudar a planta no momento onde ela mais precisa. Então, como que eu enxergo o manejo de boro? E até vendo o material de um cara que eu admiro muito, que é o Henry Sacco, um cara que ficou 15 anos no SESB, que ele diz o seguinte: se você está aplicando o Lexita no seu solo e o boro não está subindo, pode trocar o laboratório, porque é para subir, que é um boro de liberação um pouco mais gradual. Além disso, soja indeterminado, sempre botando camadas de folha. Precisamos fazer fornecimento de boro em quase toda a entrada. Precisamos levar boro via folha em quase todas as entradas e precisamos, se não tivermos os teores bons de boro no solo, trabalhar o Lexita via solo. Vai ser bem interessante. E aí, pessoal, lembra que eu falei de marcha de absorção? É isso aí, ó, é esse gráfico. O que mostra esse gráfico? Que a maioria dos micronutrientes vai aumentar a sua necessidade pela planta a partir aí de V4 começa a exponenciar. Então é nesse momento que a gente precisa tomar o maior cuidado, porque a partir daí, olha aí, vai passando os estados fenológicos, V4, V7, R1, R4, R5, R8, e vai se aumentando demais a demanda desses micronutrientes. Então a partir de V4, precisamos estar suplementando essa planta para que ela consiga ter o seu melhor desenvolvimento e produtividade. Então, marcha de absorção de cobre, de boro, percebe-se que todas elas seguem um padrão, começam a exponenciar a partir aí de V4 e aumentar a necessidade desses micronutrientes. Então, pessoal, eu acho que com essa introdução a gente consegue perceber a importância de trabalhar micronutrientes. E a importância de trabalhar micronutrientes via folha, né?
Porque eu já escutei de muitos produtores falar, pô, mas a planta ela não come pelo braço, né? Ela puxa o nutriente do solo. Com certeza, o solo é o mais importante. Porém, a gente entende que micronutrientes, a planta precisa em quantidades pequenas, porém ela precisa. E a dinâmica no solo é complexa. Precisamos fazer complementação via folha. O foco principal é o solo, precisamos manejar o solo, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Precisamos fazer os dois, para quem quer alcançar alta produtividade. Mas aí, pessoal, então a gente já entendeu que micronutriente é importante olhar, é importante fazer um manejo via folha. Mas não é só isso, porque aí tem vários produtos no mercado, né? E desses produtos no mercado, a gente escuta falar bastante aí que tem alguns que são considerados água de batata, né? Ou kisuko, né? O Rizu fala bastante aí desses nomes aí. E realmente, pessoal, não quero criticar nenhuma empresa, mas tem produtos bem ruins no mercado. E a gente precisa olhar. Mas vamos olhar para o quê? Eu vou explicar agora. Pessoal, um ponto interessante para se olhar, para começar a olhar, são as fontes. Então, o que é um adubo foliar? Nada mais é do que uma rocha que é atacada com ácido e a partir daí você faz alguns produtos, né? E aí, pessoal, a fonte desses produtos vai influenciar bastante a qualidade e a eficiência dos produtos aplicados via folha. Então nós temos aí nitratos, cloretos, sulfatos, quelatos, óxidos e carbonatos. Óxidos e carbonatos são geralmente fontes insolúveis. E temos aí fontes mais interessantes e também temos a possibilidade de utilizar o quelato, né? Que para nós é a tecnologia mais interessante. Por quê? Bom, vamos olhar. É o seguinte, pessoal, a gente falou que nós precisamos de micronutrientes em quantidades pequenas, porém nas quantidades que a planta precisa, e precisamos levar isso para a planta. Então nós precisamos colocar o produto lá para aplicar via folha e precisamos que esse produto atinja a folha, que já é um desafio. Esse produto atingindo a folha, o jogo está ganho. A gente está com o nutriente ali. Não estamos. A gente precisa que esse nutriente entre dentro do metabolismo da planta. Algumas vezes ele vai entrar, dependendo da forma que ele tiver, e outras vezes não. Por que que não entra? Na epiderme superior da folha, ela tem carga negativa. Então, por exemplo, você chega lá e aplica um produto com carga positiva. O que que acontece? Ele vai ficar ali. Ele vai encontrar a planta, mas não vai entrar, não vai adiantar nada, não vai funcionar. Porém, se você colocar um quelato, um agente quelatizante, que tem nos produtos aí de alta tecnologia hoje no mercado, olha o que acontece. Você consegue entrar dentro do metabolismo da planta. Então, olha só, a gente precisa entender sobre qualidade de produto foliar. Vamos olhar para os quelatos. Vamos ver se o nosso produto ele é quelatizado. Um outro exemplo, aplicações de óxidos e carbonatos. De maneira geral, o que acontece? Em comparação com a aplicação com quelatos, a gente tem eficiência de aplicação. Aí, pessoal, tem também uma vertente, né, que o pessoal utiliza bastante, que é a questão da nanotecnologia, e que a gente tem observado também que algumas vezes tamanho de partícula não vai nos dizer realmente se vai ter uma alta eficiência. Então, esse trabalho ele acaba mostrando isso, que o tamanho da partícula não aumentou a eficiência de absorção. Outra coisa, pessoal, importante dos produtos quelatizados. Quase ninguém faz só a nutrição foliar na cauda. Entra vários produtos. Entrando vários produtos, você pode ter ali várias ligações acontecendo, prejudicando a eficiência dos produtos que você está aplicando, por exemplo, o herbicida. Então, os produtos quelatizados, eles também têm
esse benefício. Então, ele não vai prejudicar na sua cauda, né? Isso é algo interessante. Então, cuidado aí, pessoal, com produtos que não são quelatizados, que podem acabar prejudicando aí, de alguma forma, a sua cauda. E aí, pessoal, vocês podem às vezes se perguntar assim para mim, né? Mas como eu descubro se o produto é óxido, sal ou carbonato? Como eu descubro a fonte dele? É bem simples. Basta a gente olhar o rótulo. Aí no rótulo vai estar lá quais são as fontes e vai estar também dizendo se tem quelatos ou não. Só ter quelato não adianta. Se possível que seja 100% quelatizado, né? Então tá, pessoal, e aqui é só para exemplificar aquilo que a gente conversou até agora. A eficiência de um produto quelatizado à base de manganês na entrada, na penetração cuticular. Então, não vou falar o nome, mas tem alguns produtos comerciais aqui, tem uma baixíssima entrada dentro da planta, né, na penetração cuticular. Então a gente está aplicando, estamos tendo pouca eficiência, e alguns outros produtos com quelatos que a gente consegue realmente ter uma eficiência de entrada. E aí, um exemplo aí, onde a gente aplica uma nutrição bem feita. Bom, pessoal, então eu vou trazer um pouco mais de detalhe agora para uma cultura, tá? Que é a cultura da soja, que a gente vai entrar daqui a pouco, que vamos ter a oportunidade de esquecer um ano ruim, que foi o último ano, e construir uma boa produtividade. Eu separei o manejo de micronutrientes em 3 etapas. O primeiro, o manejo de micronutrientes para a cultura da soja, focado em FBN. Depois, focado em nutrição e defesa da planta. E terceiro, focada em enchimento de grãos. Vamos olhar a fixação biológica do nitrogênio. Bom, nitrogênio é abundante na atmosfera, porém ele está na forma N2, que é uma forma muito difícil de quebrar. Então, por isso que adubo é tão caro. Você faz lá na indústria, gasta uma energia enorme lá para quebrar esse N2, transformar na forma de nitrogênio que vai ser interessante para nós, mas tem uma coisa da natureza muito interessante, que ela consegue fazer essa quebra, né? Através de uma enzima chamada nitrogenase. Então ela consegue quebrar o N2 e transformar para a gente na forma de nitrogênio que vai ser interessante, que vai ser utilizada pela cultura da soja. Mas para isso, essa enzima que vai quebrar o nitrogênio na fixação biológica do nitrogênio, para trazer o nitrogênio na forma que vai ser assimilável pela cultura da soja, essa enzima precisa de molibdênio. Então, o molibdênio ele tem uma importância muito grande no manejo do nitrogênio da cultura da soja, que é altamente importante. Então, FBN, molibdênio. Outra coisa, a partir do momento que esse nitrogênio está sendo formado através da FBN, que é uma troca, a bactéria fala assim, planta, eu preciso de energia. A soja fala, bactéria, eu preciso de nitrogênio. Então, eles trocam e fabrica esse nitrogênio lá embaixo, nos nódulos, e a planta precisa transportar esse nitrogênio que foi fabricado na FBN para a sua parte vegetativa. E ela faz isso através dos ureídeos. E esses ureídeos são altamente dependentes de manganês. Então, manganês tem ligação com a FBN, assim como o molibdênio. E tem um outro nutriente, micronutriente interessante para manejo de FBN, que é o cobalto. O cobalto, ele atua na regulação do oxigênio dentro do nódulo. Então, o nódulo, ele não pode ter muito oxigênio, porque as bactérias bradyrhizóbio não conseguem sobreviver em lugares com muito oxigênio. Então, o cobalto faz essa regulação. Então, para a gente ter FBN funcionando de forma interessante, precisamos de molibdênio, precisamos de cobalto e precisamos de manganês. Para que a gente tenha, se possível, até o final do ciclo, que a gente consiga pegar a nossa raiz, pegar o nosso nódulo, cortar ele e ele estar vermelho. Nódulo vermelho significa que ele está funcionando, que ele está te entregando nitrogênio. Nódulo verde significa que ele está inativo. E nódulo preto significa que ele morreu, não tem mais jeito. Aí, pessoal, eu vou entrar na segunda parte, que é nutrição e defesa, que é o desenvolvimento da planta a partir ali de V7, V8, entre o seu reprodutivo e toda essa parte que é importante a gente proteger e nutrir a planta. Vamos chamar isso de Nutri e Defenda. Aí, turma,
para entrar nesse tema, eu queria contar a história para vocês de um amigo meu. Esse cara aí é o Cleiton. Acho que dá para observar que o Cleiton está visivelmente acima do peso. E aí ele foi procurar um médico. Ele chegou no médico e falou, é uma moça, né? Falou para a médica, bom, eu tô com pedra no rim, gordura no fígado, diabetes, dores de cabeça constantes, excesso de gordura, todos os problemas do mundo. E aí a médica falou assim para ele, vou te recomendar um remédio para dor de barriga, um remédio para diabetes, um remédio para gordura no fígado, um remédio para tudo. Aí o Cleiton foi embora para casa, feliz da vida, e nunca mais ficou doente. Faz sentido para vocês isso? Acho que não, né? Esse cara aí, o Cleiton, ele tem que mudar os seus hábitos, né? Ele tem que se alimentar melhor, ele tem que fazer esporte e também tomar o remédio. Mas só tomar o remédio não vai adiantar. Ele tem que tratar a causa. Por que ele ficou assim? E não apenas a consequência. Quando a gente olha para nossas lavouras, a gente consegue achar alguma relação? Por que a gente, na maioria dos casos, nos perguntamos, bom, qual produto eu vou passar agora? Qual fungicida? Qual inseticida? E a gente fica se perguntando, vamos entrar mais uma, mais duas, mais três, mais cinco, mais quatro? E a gente não se pergunta, por que as nossas plantas estão tão doentes? E simplesmente, vamos dando remédio, vamos dando remédio, vamos dando remédio. Precisamos do remédio, mas também precisamos cuidar dos hábitos dessa planta. Precisamos cuidar da nutrição dessa planta. Por isso eu trouxe para vocês a teoria da trofobiose. A teoria da trofobiose, ela diz, foi desenvolvida por um francês, que uma planta bem equilibrada nutricionalmente, ela forma mais proteínas, que é um composto de difícil acesso a pragas e doenças. E uma planta desequilibrada nutricionalmente, ela deixa mais aminoácidos livres, que é uma comida que, por exemplo, fungos entomopatogênicos gostam mais. Ou seja, o equilíbrio nutricional da planta está intimamente ligado com o controle de doenças também, com a habilidade, a capacidade dessa planta de enfrentar as dificuldades. Outra coisa que ajuda também é uma questão chamada ambiente rizosférico. Cada raiz de cada planta diferente, conforme o seu estado nutricional, emite alguns exudados pela sua raiz. Ela solta exudados no sistema. Então, esses exudados, eles atraem certos tipos de micro-organismos do solo. Ou seja, quanto mais plantas nós tivermos no sistema, plantas diferentes, se a gente conseguir sair um pouco do só soja, milho, ou pelo menos colocar uma braquiária no milho, para ir junto, vai nos ajudar a ter mais plantas. Essas plantas vão ter diferentes exudados, vão atrair mais riqueza biológica e, consequentemente, com essa maior biodiversidade, a gente vai ter também um ambiente um pouco mais saudável. Vamos olhar para os fungicidas. Acho que quase todo mundo sabe aqui que as eficiências, infelizmente, elas vêm caindo ao longo do tempo. Esse trabalho mostra isso. Mistura com protetores é algo interessante, porém ainda assim a gente consegue controles de 70%, 75%, 80%. Então a gente tem alguma coisa aí sobrando ainda. E aí, pessoal, uma notícia ruim. A gente tem pouca perspectiva de novas moléculas aí de fungicidas no mercado. Bom, o que nós vamos fazer, hein? Vou trazer mais um problema para vocês. Olha aqui, é um desafio a aplicação de fungicida em terço inferior? Cara, a gente tem algumas situações de lavouras onde, devido à população, ao material, rapidamente a gente tem um fechamento de rua. Como é que nós vamos levar produto lá embaixo? É um desafio. Mas precisa levar produto embaixo? Bom, eu acho que essa imagem ela já responde essa pergunta. 50% da produtividade está no terço superior. 50% está no terço inferior. Então, como é que a gente não vai cuidar das nossas folhas do terço inferior? Como é que a gente vai cuidar delas se rapidamente fechou a rua e não consigo levar o produto fungicida que está caindo em eficiência ao longo dos anos? Cara, um caminho é a gente trabalhar a nutrição e a defesa da planta. Porque a gente não pode jogar só com o zagueiro. Um time que joga só com o zagueiro é um time
do Mano Menezes, já foi técnico do Cruzeiro, do Grêmio. Então não dá certo, não ganha nada. A gente precisa de jogar com atacantes também. Precisamos estar manejando essa planta para que ela tenha alta eficiência. O melhor fungicida é uma nutrição bem feita. Então, pessoal, pensando em nutrição e defesa, nós temos alguns micronutrientes que exercem função na nutrição e na defesa da planta. Por exemplo, como barreira física, compondo a parede celular, boro e cálcio, na síntese de lignina, cobre e manganês, na integridade da membrana, boro e zinco, evitando a exudação desses compostos que são atraentes a patógenos. Barreira bioquímica, zinco, cobre, manganês, molibdênio, que tem a sua ligação com a eficiência do manejo do nitrogênio. Então, os micronutrientes eles também exercem funções para controle e defesa da planta. Olha só que interessante. Esse gráfico ele vai mostrar o efeito dos macro e micronutrientes nas doenças. Então, a gente tem alguns micronutrientes que têm uma correlação muito baixa com o aumento de doenças, como manganês, cobre, zinco e boro. Quando a gente olha por nitrogênio, por exemplo, eu acho que às vezes alguém que já se deparou com isso no campo, excesso de nitrogênio deixa a planta aí mais doce ao ataque de pragas e doenças. Bom, mas como as plantas se defendem? Se eu chegar no Eduardão ali e fazer um corte no braço dele, um corte fino, em algum tempo o corpo dele vai fechar esse corte. Ele tem um mecanismo de defesa. As plantas também. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que são só os produtos fitossanitários que vão nos ajudar. Mas a planta também se defende. Como ela se defende? Ela tem a barreira física, através da lignificação. Ela tem uma barreira bioquímica, com compostos que ajudam ela a se defender dos ataques de pragas e doenças. A gente pode trabalhar uma planta bem nutrida para que ela solte menos compostos que são atraentes a essas pragas e doenças. E ela também tem um sistema natural de defesa, para que os patógenos, quando atinjam essa planta, tenham mais dificuldade de se implantar naquela planta, né? Então, turma, para uma doença se desenvolver, esse é o triângulo das doenças. A gente precisa de planta, ambiente e patógeno. Esses três nós precisamos para uma doença se desenvolver. Por que muitas vezes a gente só olha para o patógeno? Ah, vai lá na roça. Ah, está aparecendo ali alguma doença. Então, qual produto vão aplicar? Beleza. É importante trabalhar o patógeno. Mas e a planta? A gente está olhando a planta para deixar ela mais eficiente para vencer esses desafios, junto com a aplicação dos fungicidas? Ou estamos olhando só para a aplicação de fungicida? É uma pergunta. Então, pessoal, precisamos nutrir e defender a planta para que a gente chegue lá no final do ciclo do desenvolvimento e a gente encontre um bacheiro saudável. Olha só, nesse bacheiro tem bastante carga produtiva. Então a gente precisa preservar o máximo que a gente conseguir de folhas e folhas verdes no bacheiro para segurar as vagens e para pesar essas vagens. Olha aqui uma foto de uma lavoura melhor nutrida e uma lavoura um pouco pior. As folhas, que são a nossa fábrica de fazer fotossíntese, e aí, consequentemente, a produtividade. Olha só. Então, pessoal, entrando na última parte aqui, que é o manejo de micronutrientes para enchimento de grão. Existem alguns micronutrientes que são extremamente importantes para potencializar o enchimento de grãos. Eu vou trazer eles para vocês. Bom, no momento de enchimento de grãos, existem alguns processos fisiológicos importantes para a planta. Ela precisa, ainda assim, continuar produzindo o seu próprio alimento, que é através da fotossíntese, e ela precisa também transportar tudo aquilo que ela desenvolveu, tudo aquilo que ela construiu, todos os seus fotoassimilados que ela adquiriu ao longo do ciclo, ela precisa jogar para o grão, porque folha não vai encher o bolso do produtor rural. O que vai encher o bolso do produtor rural é grão. Então ela precisa fabricar bastante alimento através da fotossíntese e ter uma alta eficiência de translocação desses fotoassimilados. E aí, turma, como que essa planta vai fazer isso? Bom, para a produção de açúcar, existem alguns micronutrientes interessantes, como o cobre, que ele atua no processo de fotossíntese, o zinco, que está ligado
com a síntese de proteínas, a proteína vai compor aí 40 e poucos por cento do grão, e o molibdênio, que está ligado também com a síntese do nitrogênio, que vai também compor as proteínas, né? Então, cobre, zinco e molibdênio é importante para o manejo e enchimento de grãos. E aí, para aumentar a translocação desses fotoassimilados, então vamos pensar o seguinte: a criança está lá tomando um todinho, e aí ela puxa o canudo todinho e tem um açúcar grande nesse todinho. Ele vai entupir o canudinho. Entupir o canudinho, não vai chegar o líquido onde quer. A planta também tem isso. Às vezes ela forma açúcares um pouco maiores, que entope, vamos dizer assim, as veias da planta. Quem que vai dar essa fluidez? Quem que vai ajudar que a gente tenha fluidez no transporte de fotoassimilados para a gente pesar o grão? O boro. E o zinco também vai ter sua importância no metabolismo de transformação de açúcares. E aí, pessoal, é importante manejar peso de grãos? Eu não vou fazer a conta aqui, mas tá aí. Se a gente aumentar 10 gramas no peso de 1.000 grãos, que é considerado algo não muito difícil, com um bom manejo, 10 gramas no peso de 1.000 grãos, nós teremos aí de 2 a 4 sacos por hectare. 6, 7 sacos por alqueire. 10 gramas no peso de 1.000 grãos. 7 sacos por alqueire. Soja a 160, 170 reais. Será que é interessante o cara fazer um manejo? E aí, pessoal, então essa é a recomendação. A gente pegou várias fontes, né, e junto com as nossas experiências de campo, e a gente tem essa recomendação para manejo de macro e micronutrientes na cultura da soja, para cada saca de soja que você deseja colher. Então, primeiro estabelece-se um patamar que você quer chegar, essa é a primeira pergunta, quanto você quer produzir, a partir daí você vai cascateando e entendendo quanto de cada macro e micronutriente que você precisa fornecer para a sua cultura, de que forma você vai fornecer, entendendo a dinâmica que tem esses micronutrientes no solo, entendendo a diferença de eficiência de produtos via folha também. E aí, pessoal, se a gente olhar aí, existem alguns micronutrientes que têm aí uma quantidade interessante que a cultura da soja precisa. E existem também alguns produtos aí no mercado que podem fornecer boa parte disso com alta eficiência em um produto só. Aí, pessoal, isso aqui é uma recomendação em cima da linha que eu trabalho, mas pode se adaptar a outras linhas também, desde que tenha alta eficiência, né? Então, qual que é o racional? Em cima daquilo que a gente conversou. Cobalto e molibdênio é importante no FBN, não é? Então, precisamos aplicar via folha, precisamos aplicar em V4, precisamos aplicar em V8, precisamos aplicar sempre que a gente conseguir. Manganês é importante no transporte desse nitrogênio que está sendo construído lá nos nódulos. Precisamos de manganês para FBN e também o starter manganês ele contém os demais micronutrientes que tem aí uma dinâmica complexa no solo e que a gente precisa fornecer via folha. E aí em V8 a gente entra com Comon novamente, para que a gente tenha um processo de FBN funcionando da melhor forma. Starter manganês, um complexo de micro, caso a gente tenha algum desequilíbrio no solo, para fazer esse ajuste fino. Relief, que é o indutor de resistência, e boro. Boro, se possível, em todas as aplicações, devido a essa dinâmica dele não se translocar na planta, precisamos fornecer boro em camadas. Na florada, novamente, a gente atua com o Rhode, que vai ter sua importância na diminuição do abortamento, mas ele tem também cobalto e molibdênio para dar um gás nessa FBN. Starter manganês, complexo de micro, para que a gente possa fornecer caso aconteça algum desequilíbrio. Stoleboro novamente, e o mover, que vai conter aqueles micronutrientes, zinco, cobre, molibdênio e boro, que são importantes para o enchimento de grão. Então essa é uma sugestão de manejo para altas produtividades. Essa sugestão de manejo já fez alguns vencedores do SESB, né? Claro, com o manejo de solo, com o manejo de doenças, um manejo de variedades, todo um manejo completo de uma lavoura, que é muito mais do que isso, mas manejos como esse têm ajudado aí a fazer vencedores de SESB, a fazer altas produtividades. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. É muito bom falar com vocês e fica com Deus. Valeu.
Turma, alguém tem alguma pergunta? Só um minutinho. Bom dia, Thiago, do Fertile. Na verdade, é uma curiosidade, uma opinião sua a respeito da nutrição de plantas. Eu tenho questionado e acredito que possa ter um potencial do uso de micronutrientes no tanque de inoculação. Você tem alguma opinião a respeito da adição de micronutrientes junto ao tanque de inoculação que muitos produtores vêm colocando na semeadora? Qual o seu nome, amigo? Thiago. Tiago. Cara, eu não vi trabalhos a respeito disso. O estudo que a gente tem dentro da Stoller é que os micro-organismos, né, que numa co-inoculação como o Bradyrhizobin, azospirilo, eles são micro-organismos bem sensíveis, né? Eles são muito sensíveis mesmo. Então, até, por exemplo, uma aplicação com um dia muito quente, onde você vai fazer uma aplicação talvez via folha do azospirilo, ou que ele vai ter ele vai encontrar um tanque ali de pulverização muito quente, pode ocasionar até a morte nele. Então a gente evita esse contato, entendendo que vamos ter diversas fontes diferentes desses adubos, né? Pode ser que algumas fontes, alguns micronutrientes não tenham o efeito de matar as bactérias, mas a gente acredita que é importante tomar um cuidado em relação a isso. Então, agradecemos ao palestrante aí pelo conhecimento repassado a todos. Neste momento, para a próxima palestra, com o tema Fertilizantes, Organominerais e Nutrição de Plantas, convido o engenheiro agrônomo Thiago Ranzan. Engenheiro agrônomo, doutor em Agronomia, Ciência do Solo, pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Possui experiência em fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas, manejo da adubação e agricultura de precisão. Atua basicamente dentro da área de manejo de grandes culturas, dentre elas soja e milho, visando a obtenção de altos rendimentos. É empreendedor no ramo da agricultura digital e atualmente está à frente da Fertile e atua como consultor agronômico para a redução de custos nas lavouras. Pode ajeitar lá? Eu espero. Vou falando até que ajeita a câmera. Bom dia, gente. Tudo certo com vocês? Vou falar aqui de baixo para não ficar falando aqui, eu consigo olhar para todo mundo e aí trocar olhares aí depois a gente poder ter uma discussão mais aproximada. Aí de cima a gente fica nervoso, faz tanto tempo que nós não temos contato com o público direto, assim, né? Eu particularmente estive em sala de aula, fiquei 2 anos conversando com uma tela de computador. Não sei se tem alguém aqui que já foi professor ou assistiu aula remota. A gente brinca que é quase uma sessão espírita. Tem que ficar perguntando para o computador, tem alguém aí? Vocês estão me escutando? Né? E ninguém responde. Então agora tem um monte de gente, parece que nós perdemos o tato de conversar no ao vivo. O pessoal estava ajeitando a câmera lá, tá tudo ok? Eu vou ficar mais aqui no meio, então, para não deixar o pessoal perdido lá, correndo atrás de mim. Gente, vim para falar de um tema que eu acredito que todos já devam ter escutado falar, gera muitas discussões sempre nas rodadas de debates técnicos, e venho trazer um pouco da minha opinião, vamos dizer, como profissional dentro da área de ciências do solo, da cadeira de agronomia. Então, fertilizantes organomineral na nutrição de plantas. Vamos ver aqui se eu me acerto. Aí, está passando. Então, rapidamente, falar um pouco da importância da agricultura para um público agro, mas a gente tem que voltar a repetir porque a gente vê a agricultura sendo atacada constantemente nas publicações de internet de pessoas que têm o mínimo conhecimento da importância que tem todos os setores da agricultura. Não é defendendo um setor específico ou outro setor. Todos os setores da agricultura são imprescindíveis. Racionalização dos recursos, principalmente nessa fase que a gente vem encontrando já, vamos colocar de 1 ano e meio para cá, usando os fertilizantes como
o principal embasamento no sentido dos custos que vêm se elevando, sem contar os outros produtos, glifosato, atrazina e companhia limitada, que vem com seus custos aumentando grandemente. Aí vamos trazer um pouco de eficiência agronômica, um pouco de resultados científicos com relação ao uso de fertilizantes organominerais, desafios que devem ser encontrados nesse mercado, e aí algumas considerações finais, então, sobre esses fertilizantes. Passou aqui rápido. Aí. Maravilha. Então, falar um pouco só da agricultura no que vem acontecendo atualmente. Em 1950, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no planeta. 1999, 6 bilhões de pessoas. Até o ano de 2025, que faltam agora então 3 anos, nós teríamos 8 bilhões. Mas fui fazer uma busca rápida na internet e eu acho que ano que vem a gente já chega a 8 bilhões. Estamos hoje com 7,9 bilhões de pessoas no planeta. Então essa métrica aqui, né, já estamos crescendo mais do que a possibilidade estatística. Então 8 bilhões de bocas para alimentar ano que vem já, não é em 2025. Então, em 1960, 1 hectare alimentava 2 pessoas. 1995, 1 hectare, 4 pessoas. Em 2025, então vamos trazer esse dado para ano que vem, 1 hectare terá que alimentar 5 pessoas. Ou seja, precisamos produzir mais comida na mesma área. E não podemos nem cogitar na floresta amazônica, né? Isso foge, todo mundo já vem ao alvoroço, né? Amazônia, não. A gente tem que melhorar a produção de comida nas áreas que nós já temos. Beleza, aumentar produtividade. Para quê? Para produzir comida. Foi estratégico. Quando eles me colocaram nesse horário das 11 horas para dar palestra, eu digo, vou ter que acordar um pouco o povo e deixar eles com vontade. Produzir comida, produzir carne. Deixar bastante tempo aí que vai dar água na boca de um monte de gente que está aí. Eu já vejo o pessoal até virando o olho para não olhar. Trouxe carne aqui. Produzir comida para 5 pessoas num hectare. Mas beleza, isso aqui é um boi. Poderia ser um porco, uma ave. Quando a gente se refere em produzir comida, nós temos um plantel animal também que vai ter que ser produzido. Para alimentar aquelas 8 bilhões de bocas, nós precisamos ter animais, que são base, proteína da nossa alimentação, e vegetais também. Mas vamos focar que a proteína do ser humano, básica, vem dos animais. E quando nós nos referimos na produção animal, nós referimos também que os animais não são seres que possuem um saneamento básico perfeito, não é? E aí, se eles não têm um saneamento básico perfeito, eles têm dejetos, têm resíduos. Então, vou lembrar, 8 bilhões de bocas que nós precisamos alimentar com animais, e animais produzem resíduos. E esses resíduos nós vamos fazer o que com eles? Vamos que nem em Santa Catarina, que o pessoal não está mais conseguindo destinar corretamente, abrindo buraco com escavadeira e jogando dejeto, enterrando para os órgãos ambientais não verem. E os órgãos ambientais, né, segundo conversas, sabem e dizem, nós não podemos fazer nada, a corda já está esticada. Se nós chegar e multar esses caras aí, nós vamos arrebentar com a suinocultura catarinense. E aí arrebenta com toda uma cadeia, não é um agricultor que quebra, é uma cadeia inteira. Então a corda está esticada. Nós precisamos pensar na utilização desses resíduos. Estou falando dos animais. Nós também temos resíduos, concordam? Pequenas cidades até mais fácil de controlar. Mas e grandes cidades? Isso aqui é lodo de uma cidade, né? Eu trouxe essa imagem aqui. Nós precisamos achar maneira de otimizar. Então todo aquele povo que bate na agricultura, né? Por isso que eu trouxe embate, que bate, que a agricultura de alta, né? A agro, como é que fugiu a palavra agora? De grandes áreas, né? Agricultura de monocultivos, ela só explora o ambiente, ela só isso, só aquilo. Mas essa mesma agricultura que é tão ruim assim, ela é que tenderá a ter que absorver esses resíduos. Ou seja, o pessoal que tanto critica, mas o resíduo que eles estão produzindo lá na cidade, aquele pessoal que nem conhece, é essa agricultura que eles tanto criticam que poderá absorver esses materiais. Ou nós vamos jogar onde? Jogar nos mares, jogar nos rios, o rejeito da nossa produção e da produção animal. Então o que eu quero trazer? Para nós produzir comida, para nós produzir 1 hectare alimentar 5 pessoas, nós vamos conseguir, com certeza. Mas nós também vamos ter que ter direcionamento desses rejeitos. Nós vamos ter que
aprender a reciclar esses rejeitos, aprender a olhar eles com outros olhos, aprender a valorizar eles, porque senão, de um produto nobre que pode ser usado na agricultura, ele vai se tornar um passivo ambiental que pode trazer riscos à saúde. Então a gente tem dois caminhos para seguir: olhar para os fertilizantes à base de resíduos com um olhar de que eles têm um potencial, né, que eles podem ser usados. Lógico, não podemos comparar com o químico, nós temos que ver os benefícios de cada um, em todo o sistema. Ou senão a gente vai ter um passivo ambiental, e aí a gente vai estar contaminando nossos lençóis freáticos e tudo mais. É dois caminhos que a gente, na cadeira agronômica, vai ter que olhar. Beleza? Vamos tentar pensar nesse sentido aqui, de ter essa utilização com um olhar sustentável, um olhar de ciclagem desses nutrientes, tanto na cadeia de produção animal, quanto na cadeia humana. Aí o mapa, né, já trouxe, tá tudo, não tem nada de errado utilizar esses resíduos na agricultura. Lógico, tem toda uma instrução normativa que a gente precisa seguir. Mas o mapa já definiu: fertilizante, substância mineral, orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes para as plantas. Fertilizantes minerais, o cara que todo mundo conhece. Produto de natureza mineral, natural ou sintética, obtido por processo físico-químico ou físico-químico fornecedor de um ou mais nutrientes às plantas. Então o Ministério já trouxe as definições, está aqui, já está lá, está dito. Fertilizante orgânico, produto de natureza orgânica obtido por processo físico-químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não com minerais. E aí o fertilizante organo-mineral, que nada mais é da mistura, da combinação do fertilizante mineral com o orgânico. Está na legislação, não está sendo feito nada errado em utilizar, seja um adubo direto lá do aviário, passando pelos processos de compostagem, ou um produto comercial formulado organo-mineral. É na legislação, não existe nada de estar fazendo fora do mercado. Maravilha, a legislação também traz algumas garantias. Beleza, o fertilizante organo-mineral, ele tem que ter 8% de carbono orgânico, que nós já vamos debater. Até o colega que estava na palestra anterior, ele enfatizou bastante a questão de material orgânico no solo. Então, o fertilizante organo-mineral está ali com um percentual mínimo de carbono. CTC mínima, 80 milimol. Soma de NPK maior que 10% e umidade no máximo de 25%. Né? O pessoal já vem trazendo reduções de abaixo de 10% de umidade nos fertilizantes organo-mineral. Então isso é o que a legislação nos traz. Vamos entender um pouco do mercado do fertilizante organo-mineral. Ele se enquadra junto a essas 5 categorias de produtos aqui considerados fertilizantes especiais. Né? O fertilizante foliar, o organo-mineral, condicionador de solo, fertilizante orgânico e o substrato para as plantas. Se nós observarmos, o fertilizante organo-mineral de 2017 para 2018 foi o que apresentou os maiores crescimentos. Quero acreditar que é o mercado enxergando essa importância de nós utilizarmos esses produtos e dar uma destinação correta a esses produtos para a agricultura. Mas a gente percebe que a curva aqui é ilógica comparar com o fertilizante foliar. E aí entra N possibilidades que não quero entrar nessa discussão, mas vou entrar só numa delas. Questão: é muito mais fácil você carregar um galãozinho de foliar e levar do que 1 tonelada de adubo orgânico. Então aí já fica muito mais difícil de nós equiparar a utilização de ambos na agricultura. O valor agregado do fertilizante foliar é muito maior do que do fertilizante orgânico. Mas vem crescendo. Vamos ver se o mercado cresce. Aí vem as dúvidas: por que o fertilizante organo-mineral não se desenvolve? Será que é porque o agricultor não conhece os produtos? Aí tem essas pesquisas aí que mostram: o consumidor conhece o produto? 94% conhece. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem conhece organo-mineral, levanta a mão. Conhece, não precisa ser se já usou, só quem conhece. A maioria já. Quem já usou organo-mineral, levanta a mão. 1, 2, 3, bem menos da minoria. Então tem o pessoal aí que já conhece, está entrando no mercado. Conhecer, saber o que é, eu acho que precisa ter essa evolução técnica de se falar mais sobre o fertilizante organo-mineral. Aqui na questão das culturas, gente, cana-de-açúcar, na utilização das culturas, soja, algodão, milho, pastagem, trigo,
Repare, é quase que unânime, 50% do mercado dessas culturas é de utilização do organo mineral. Aqui seria uma questão mais orgânica, utilização orgânica, mas do mineral, desculpa. Aqui do orgânico em verdinho e em laranjado do organo mineral, uma representatividade extremamente baixa de utilização nas culturas. Aí, na pesquisa tentou entender por quê. Por que está acontecendo esses entraves para aumentar o consumo? Primeiro, falta de testes de eficiência. 24% das pessoas falam não consegue ter um teste de eficiência comprobatório, tendo uma certa garantia. Falta de conhecimento das relações de custo e os benefícios que isso acarretam. Vamos trazer um princípio. O fertilizante organomineral é um produto extremamente complexo, do sentido nutricional da planta falando. Porque se nós pensarmos num produto, num organomineral, nós estamos falando num fertilizante que vai ter NPK numa concentração mais elevada, mas também vai ter uma múltipla gama de micronutrientes junto com a cama do frango, do suíno, ou seja lá, o dejeto que vai ser utilizado. E esses fornecimentos fica difícil muitas vezes conseguir ser contabilizados em números, né? A gente normalmente faz as contas de NPK, mas esquece de contabilizar todo o resto que vem junto com esses dejetos. E aí o preço, né? Essa é uma questão que tem que ser bastante debatida no sentido de equiparar com o mineral. É possível, não é possível? Questões de deslocamento, tudo que nós falamos de logística. Tudo esbarra em logística, né? Porque hoje o frete está caro e o fertilizante ele tem que ser deslocado em quantidades consideravelmente altas. E aí depois o resto se divide aqui em não conhece, falta de suporte técnico, pouco acesso ao portfólio de produtos. Então vamos debater um pouquinho essa questão aí de eficiência agronômica, trazer aqui para a discussão técnica na planta. Funciona ou não funciona os produtos? Então agora vem surgindo, e eu acredito que nessa pegada que o governo vem incentivando ali a questão do uso de fertilizantes nacionais, tende a acelerar a pesquisa de eficiência agronômica de fertilizantes organominerais. Não só de fertilizante e organominerais, mas vários outros produtos que possam ser produzidos no Brasil. A gente vem aí de um susto com a guerra da Ucrânia, em que muita gente acredita que possa haver um desabastecimento, uns falam que não. Não sei, quero ficar imparcial, não tenho nenhum posicionamento com relação a essa questão, mas é que os preços estão subindo, os preços subiram muito comparado a 2 anos atrás, na nossa safra de 2 anos atrás. Felizmente, o grão acompanhou, né? Até o momento, agora vem embaixo, mas acompanhou esse aumento, o que deu margem de tranquilidade para os agricultores. Agora, se o grão recuar e o preço do fertilizante se manter nos patamares que se encontra aí a corda vai esticar violentamente. Então, beleza. Falando um pouco de rendimento aqui para milho e soja, que o pessoal questiona, mas o organomineral não funciona, o organomineral funciona. Se eu fazer o fornecimento, aqui é um comparativo, um ensaio, me perdoem, o gráfico está em inglês, a maioria dos artigos estão saindo em inglês, mas aqui é rendimento de grãos de milho e rendimento de grãos de soja aqui desse lado aqui. Então foi um comparativo com um organomineral fosfatado, eles fizeram a base de fósforo apenas, com o super simples, cama de frango misturada com MAP e aqui o superfosfato simples no comparativo. Eles fizeram uma crescente de doses para fornecimento de fósforo no milho. 0, está longe, não enxergo, 17,5, 36 quilogramas de P2O5 para o fornecimento do milho. Linha contínua organomineral, linha tracejada, linha contínua mineral, linha tracejada, estou errando, né? Linha tracejada mineral, linha contínua organomineral, perdoe. Não tem diferença. Vocês conseguem perceber que o comportamento do desenvolvimento do milho é igual? E não vou nem beneficiar o organomineral falar que aqui ele está em cima. Foi igual a equivalência deles. Questão produtiva, igual. Nem melhor, nem pior. Ele conseguiu, porque vamos pensar assim, quando a gente quer defender um produto, a gente primeiro tem que dizer que não perde. Concordam comigo? Não dá para chegar dizendo, não, é melhor que todos, é melhor que todos. Não. Primeiro a gente tem que comprovar, para quem acredita no mineral, que o organomineral não perde. Primeiro vamos mostrar, ó, tá ali, não perde. Ele está igual. Aí agora vamos trabalhar nos benefícios que ele traz. Para a soja, mesmo princípio, linha contínua organomineral, linha tracejada mineral. Já observa-se um comportamento também que com as crescentes doses dos fertilizantes para o fornecimento de fósforo,
houve um acréscimo produtivo. Estatisticamente, a gente não pode afirmar, né, como cientista, que tem diferença. Mas se no bolso do produtor está trazendo diferença contínua o uso do produto, aí a gente sempre brinca, mexe no órgão que mais dói no produtor, que é o quê? O bolso. O órgão que mais dói, eu acho que não só no produtor, em todo mundo o órgão que mais dói é o bolso. Então isso aqui está gerando, nós estamos falando aqui de 3,65 toneladas contra acima de 3,8, são mais de 2, 3 sacos de soja por hectare, com a utilização de uma dose alta, respectivamente, dos produtos, com uma dose alta. Tudo isso tem que ser feito na ponta do lápis, questão de custo, questão de logística, distribuição. Tudo tem que ser pontuado na ponta do lápis. Agora, questionar a eficácia agronômica dos fertilizantes organominerais, as matérias científicas já vêm dizendo, não, peraí, perder não perde. E, inclusive, ganha levemente, vamos colocar assim, mas ganha. Agora tem que fazer todas as contas. E o custo? E a questão de distribuição? Como é que nós vamos fazer? Vamos para a nutrição de plantas aqui. Mesmo trabalho. Absorção de fósforo. Agora é a nutrição da planta. Tema específico do evento. Aqui a absorção de fósforo, então, pelo milho. Reparem, agora nós vamos falar de diferenciação estatística. Aqui nós percebemos que o organomineral, linha contínua, possibilitou que o milho tivesse uma maior nutrição fosfatada, com uma absorção de fósforo. O milho e a soja não teve uma diferenciação estatística, mas também lá nas maiores doses tiveram um certo incremento da sua absorção. Se nós compararmos o que os fertilizantes trouxeram de nutrição para a planta, eu trouxe essa linha vermelha aqui, ó, aqui a dose 0. Onde que não foi colocado fertilizante. Reparem a quantidade de incremento nutricional que os adubos trouxeram. Essa faixa aqui do mineral, né? E essa faixa toda aqui do 0 do organomineral. A diferença do organomineral para o mineral foi quase, dá para dizer, de 50%, se a gente comparar a eficácia de absorção. O organomineral possibilitou um melhor uso do fósforo no solo. Um melhor uso do fósforo no solo, o que possivelmente pode explicar um pouquinho desses efeitos produtivos aqui, que a gente encontra nesses gráficos de rendimento, esse melhor aproveitamento. Nós não escutamos falar, nossa, tem que usar solubilizadores daquilo, solubilizadores disso, nós precisamos usar o fósforo que está lá no solo, otimizar, né, o fósforo que está lá no solo. Está aqui, ó, um produto que ajuda a ter um melhor aproveitamento do fósforo que está lá no solo. Está ali. E muitas vezes está lá, quem aqui tem um porquinho, tem a vaquinha, está lá do lado da casa esse produto, está lá do lado da casa e não é utilizado, não é visto como um produto nobre para a agricultura, e sim como sujeira, como resíduo. Mas está aí, é um produto nobre. Lógico, isso aqui é um produto já industrializado, um produto trabalhado industrialmente, mas não deixa de ser o resíduo agronômico da produção de algum animal. Maravilha. Tentar explicar um pouco nutricionalmente e química de solo, por que isso acontece, como que a ciência coloca esse melhor aproveitamento do fósforo, do fertilizante organomineral, comparativo ao fertilizante mineral. Então, quando nós falamos do fertilizante... Não passou. Aí. Quando nós falamos do fertilizante mineral, nós trabalhamos que o círculo aqui seria o grânulo do fertilizante e que nós temos no grânulo do fertilizante moléculas de fósforo. Quando nós jogamos esse fertilizante no solo e esse fertilizante vai dissolver esse grânulo, ele vai liberar o fósforo, porque está prontamente disponível. Ele vai liberar o fósforo para o solo e todos vocês já devem ter incansavelmente escutado em palestras que a argila do solo, aqui a região de Ubiratã, eu acredito que seja solos extremamente argilosos, absorve o fósforo, retém fortemente. Surgiu em 2018 uma pesquisa que fala que nós começamos a usar fosfatos na agricultura a partir da Segunda Guerra, do término da Segunda Guerra Mundial. E desde daquela primeira utilização até os dias atuais, 50% do fósforo que nós já colocamos na agricultura até hoje está lá ainda no solo. Ou está lá dentro da barragem de Itaipu, que foi embora com a erosão. Mas está lá, retido aonde? Nas argilas. Esse é o fósforo que está retido. Pode voltar para o sistema? Não voltar?
eu gosto da opinião de um professor que me deu aula, que ele disse que irreversível é só a morte. Ou seja, com o manejo adequado na agricultura, a gente consegue retomar esse fósforo que está retido nas argilas. Então, esse é o comportamento do fertilizante organomineral, do fertilizante mineral. Quando a gente fala e ouve falar que o mineral tem uma eficiência de utilização pelas plantas reduzidas, esse aqui é o efeito que está acontecendo. A gente aplica ele no solo, ele vai ficar pouco disponível. E imaginem que esses 3 aqui seriam os disponíveis para a planta. Esses aqui a planta não consegue mais absorver neste momento. Só com manejos futuros ela poderia utilizar esses fósforos aqui. Agora, quando eu trabalho com fertilizante organomineral, o que acontece? Nós temos junto, e aqui eu estou trazendo um fertilizante organomineral com a matéria orgânica no mesmo grânulo. Então eu tenho moléculas de fósforo e eu tenho a molécula orgânica junto nesse material. E aí tem 2 princípios. Nessa matéria orgânica eu vou ter fósforo dentro dela também. Então, conforme essa matéria orgânica vai se degradando, ela vai liberando esse fósforo. Ou seja, é uma liberação gradativa, que a gente fala, gradual. Vai na decomposição do material orgânico que está aqui dentro. E esse material orgânico, na decomposição dele, ele também libera substâncias orgânicas que competem nos que a gente chama sítios de adsorção aqui. Esses materiais orgânicos competem. O que vai acontecer? Acontece isso. Esses materiais orgânicos na decomposição, eles saem, eles se ligam aonde que o fósforo iria se ligar e eles impossibilitam. É o famoso joguinho dança das cadeiras. Eu sempre gosto de dizer, dancinha das cadeiras. Você jogou ali, se você só tem fósforo e só tem cadeira, vai sentar só os fósforos. Agora, se tu tem umas matérias orgânicas aí junto, essas matérias orgânicas tenderão a sentar no espaço onde que o fósforo necessariamente iria sentar. Se elas sentam aí, o fósforo tenderá a ficar mais disponível na solução, e aí representa aquele gráfico que vocês viram do aproveitamento do fertilizante ser melhorado. Então essas são as explicações científicas que mostram essa questão da menor absorção do fósforo relativamente utilizando componentes orgânicos na formulação. Beleza? Eu vi aí que tem o pessoal da Timac está aí. A Timac, inclusive, tem uma tecnologia, né, de retenção de fósforo, de redução da retenção. Depois o pessoal pode vir ajudar a manifestar, fazer uma propaganda, mas é um componente orgânico. É um componente orgânico que está junto no fertilizante Timac. Lógico, sintetizado, vamos dizer assim, em escala laboratorial, mas não deixa de ser um componente orgânico que auxilia nesse processo de redução de absorção do fósforo. Maravilha. Voltando a falar de dados aqui. Vamos falar, aqui eu trouxe absorção de fósforo, mas não tem a ver com a absorção de fósforo. Rendimento de batata. Trouxe milho e soja, agora falar de batata. Trazer todas as culturas possíveis aqui na discussão. O que foi feito nesse estudo? Feito um comparativo. Na batata se usa uma carga pesadíssima de adubo, quem conhece. 2.800 quilos de um fertilizante mineral, 3,32,8, se não me engano é a formulação dele. Feito específico para o experimento. 2.800 quilos por hectare. E aí eles fizeram o quê? A mesma formulação equivalente de organomineral e utilizaram doses crescentes do organomineral, variando desde 40% do valor que seria colocado aqui, 60% do valor aqui, 80%, 100% que seria a dose equivalente e 120%, a dose maior, para mostrar a eficiência do organomineral relativamente com a batata. Estatisticamente, esse experimento não teve significância. Significa o quê? Que o 41 aqui é igual ao 43 aqui de cima. Só que se nós percebermos, na produção total de batata, 43 toneladas do fertilizante mineral contra 42,6 toneladas com 60% da dose do fertilizante organomineral. Aí, né, olha a revolução na questão de eficiência de uso do fertilizante organomineral. Reduzir metade da dose de NPK e eu consegui obter a mesma produtividade. Isso na safra de inverno, que eles chamam, na safra que teria menor condições de umidade. Isso é lá em Minas Gerais, então eles não têm muito problema de frio. Na safra de inverno, com irrigação, eles conseguiram 43 toneladas de batata. Quando eles foram para a safra das chuvas, com maior concentração de chuvas e também maiores condições para incidência de patógenos, aí o organomineral mostrou para que ele veio, né? No sentido de que ele bateu fortemente e estatisticamente, esses asteriscos aqui servem para mostrar estatisticamente, que ele ganhou do fertilizante mineral numa condição de clima favorável à incidência de patógenos. O que eles trouxeram naqueles artigos lá? Que o fato do fertilizante organomineral
muitas vezes vir carregado com aspectos microbiológicos, ele vem com uma biologia aflorada, coisa que o fertilizante mineral não tem, a batata é um tubérculo. A maioria das doenças da batata são acometidas no solo. Como o fertilizante organomineral, ele vem carregado de micro-organismos, podem ser provindos da cama ou adicionados, eles competem lá no solo com aqueles outros micro-organismos patogênicos, e aí possivelmente esse efeito se mostrou no rendimento da batata aqui, onde que 80% da dose promoveu um dos maiores rendimentos, mais de 12, 39 com 22, deu umas par de tonelada. A matemática aqui, sob pressão, fica complicada, mas vocês fazem a continha rápida, aí vocês chegam na quantidade de toneladas que chegou com a utilização do organomineral. Gente, isso que eu quero trazer é um ponto positivo e também uma crítica muito grande. Eu, como cientista do solo, eu tenho que sempre entender o solo como um sistema financeiro, um sistema bancário. E o sistema bancário a gente sabe, se eu tenho uma poupança com R$100, se eu tiro 100, eu tenho que voltar aos 100 quando? Quando eu depositar 50. Se eu depositar 40, não vai ter 100. De novo, concordam? Vai ter 90. E o solo funciona no mesmo princípio. Como eu estou mostrando aqui que os rendimentos são os mesmos, reduzindo a dose, show de bola. Questão de custos, a gente consegue reduzir enormemente a redução de custos no uso dos fertilizantes organominerais. Só que agora nós temos que pensar no solo como um banco. E aí atentar à lei da fertilidade do solo. A galera da agronomia aí com certeza vai relembrar os professores de fertilidade falando da lei da restituição. Todos os nutrientes exportados, tudo que sair do solo, na batata, no milho, na semente do milho, na semente da soja, da mandioca, da cana, na silagem, tudo que for sair do solo, ele tem que ser devolvido, reposto na sua totalidade, a fim de não empobrecer o solo. Se eu estou tirando, tenho que devolver. E aí agora eu quero mostrar as continhas daquele ensaio, com o fertilizante mineral e o fertilizante organomineral. Então tudo que foi adicionado pelo adubo, tanto mineral quanto organomineral, e o que foi exportado. 224 quilos de potássio. Isso aqui eu trouxe só o potássio para exemplificação. 224 quilos de potássio foi adicionado. O que a batata levou embora com base em estudos científicos, 215 quilos de K2O. Tive, então, 9 de depósito. Ficou lá no meu solo. 9 quilogramas de potássio depositado. Agora, quando eu tive a maior produção com organomineral, usando uma dose baixa do organomineral, reduzindo a dose, eu coloquei 98 quilogramas de potássio no solo. E eu exportei 213, de acordo com o rendimento. Aí eu tive um desbalanço de 115. Significa, gente, que esse 115 tem que ser posto. Eu não estou dizendo que o organomineral não pode ser utilizado. Significa que a gente precisa achar uma maneira de fazer esse balanço. Como? Acompanhando a fertilidade do solo, monitorando se o meu solo está perdendo fertilidade, aí fazendo o que a gente chama de uma injeção, uma colocação de um fertilizante para manter aquela fertilidade. Vocês viram que o organomineral bateu em produtividade. Só que com o passar do tempo, se nós esgotarmos o solo, o que era bom se tornará ruim. Então, tudo são situações. Não existe o produto unânime para todas as situações. Existe a condição específica de cada solo. Falando agora um pouco dos desafios do organomineral. Essa imagem já remete bastante coisa na mistura do componente orgânico com o componente mineral. E aí, provavelmente, a maioria dos que trabalham com máquinas aí diretamente já deve pensar. Questão da segregação. Né? O que seria a segregação na máquina? Essa mistura... Passou... Aí. Um clique pula 2. A mistura, então, quando nós temos NPK separados, o que a gente chama da famosa mistura de grânulos, nessa mistura de grânulos, dependendo, abasteci a máquina, andei 1000 metros para chegar até a lavoura, essa tripidação da máquina pode fazer com que haja um ajuste dos grânulos dentro do componente da caixa da máquina. E esse ajuste dos grânulos faz com que haja desuniformidade no momento de cair. Se nós queremos nutrir a planta, nós temos que dosar a quantidade certa de fertilizante naquele local, naquela planta. E se nós estamos colocando primeiro o verdinho, depois o vermelhinho e por último o roxinho, complica, porque daí não vai estar caindo nutricionalmente de maneira equilibrada. Então hoje vem se buscando bastante o quê? A adição de NPK no mesmo grânulo, né? Colocar o NPK no mesmo grânulo. Aí, independente do tamanho do grânulo, vai estar caindo NPK
mais micronutrientes naquela condição. Aqui essa imagem exemplifica, né? Até um próprio saco de adubo. Se eu tenho segregação, primeiro cai o menor e assim por diante até chegar no maior. Vai estar caindo lá no começo as moléculas nitrogenadas, as fosfatadas e por último o cloreto lá. Baita aplicação, a gente chama isso de aplicação a taxa variada, né? Taxa variada de como não se deve fazer. A taxa variada de KIN, primeiro fósforo, depois potássio. Quando nós tiver NPK no mesmo grânulo, maravilha, fica possível. Então, a questão do fertilizante organomineral aí traz esses avanços que a gente percebe. Como a matéria orgânica pode empacotar os componentes minerais. Então, estão sendo feito o quê? Pellets, onde que o componente mineral, os branquinhos aqui dá para ver que é o MAP e um pouquinho do sulfato, o potássio não enxerga aqui, eu acho, mas são empacotados junto ao material orgânico. E aí agora nós estamos trabalhando com um organomineral NPK no grânulo. Então nós temos NPK e, matéria orgânica, que é um componente adicional, um componente que vocês viram lá. O que faz o efeito benéfico do organomineral não é o NPK, porque o NPK ele vai se comportar igual ao químico. A função dele é a mesma do químico não, do mineral. O que diferencia o organomineral é a adição da matéria orgânica, que dá um Q a mais. Quem aqui é agrônomo ou estudante de agronomia, levanta a mão. Tem bastante. Agora eu quero fazer uma pergunta. Nas respostas de solos na prova de vocês, se o professor pedisse para vocês o que é necessário para melhorar a estruturação do solo, o que vem na cabeça de vocês de primeiro? O que reduz a temperatura do solo? O que aumenta a porosidade, a aeração e diversidade biológica? Mas a raiz é matéria orgânica. Eu sempre brinco, na resposta de solo, se tu colocar matéria orgânica, o professor já é obrigado a dar alguma questão, algum ponto naquela questão, porque matéria orgânica é a base estrutural da produtividade. Está aí o diferencial do fertilizante organomineral. E aí vamos dizer, pellet vai cair na máquina? Não precisa nem falar, só mostrar o vídeo. Então, muitas dúvidas são geradas na questão do pellet. A tecnologia vem avançando para melhorar constantemente essa eficácia de uniformização, tamanho de pellet, diâmetro, densidade, para que não haja nenhum problema de escoamento e fluidez na máquina. Gente, para terminar, não sei, eu não estou conseguindo enxergar meu tempo aí, esgotou faz tempo? Ai. Mas considerações finais. Conhecer seu ambiente de produção. Primeiro de tudo, ter informações na palma da mão. Vocês fazem análise de solo, é acompanhado análise de 0 a 20, 20 a 40, micronutrientes é feito nessa análise de solo para acompanhar esses processos nutricionais da planta. Segundo, biologia é fundamental. Agora está sendo amplamente difundido, né? Os inseticidas microbiológicos, os fungicidas microbiológicos, mas isso está lá no solo, sempre teve lá no solo. A gente muitas vezes que esqueceu de utilizar, a gente que não deu atenção. E não é só a gente agrônomos, a própria faculdade, nós pegamos na cadeira fertilidade do solo ensinava a regrar adubo, a fazer dose de adubo. E que adubo? Mineral. Mas fertilidade do solo é um conjunto de 3 fatores, química, física e biologia. Né? Então, fertilidade não é só dosar adubo e adubo mineral. Fertilidade é entender o componente dos 3 fatores do solo, química, física e biologia. Voltamos a olhar para esses bichinhos aqui. E para finalizar, a questão da pegada de sustentabilidade. Né? É lindo falar não sei o quê, mas não, financeiramente não é viável? Beleza, vamos tentar deixar viável. Só que nós precisamos começar a utilizar esses resíduos, começar a utilizar eles porque para algum lugar eles têm que ir. Melhor do que vá para uma lavoura do que para dentro de um lençol freático, que é onde que a gente bebe a água. Beleza, gente? Para finalizar, deixo o convite para quem quiser baixar o nosso aplicativo de trabalho. Né? A gente, como Fertil, trabalha com uma rede de consultores. E aí a gente tem um aplicativo. O aplicativo é gratuito para os agricultores, o pessoal que atende, o pessoal que presta consultoria aí. É o nosso braço direito para a organização técnica das informações
da propriedade. Que dia plantou, cultivar, solos, análise de solo, análise foliar, tudo fica armazenado como um banco de dados na ferramenta e vai mostrando o histórico das propriedades para vocês. Então, o que o agricultor fez na safra de 2000 e lá você vai bolinha, se vocês estiverem organizado, vai estar lá na nuvem, salvo, e vocês podem usar. Então, pessoal que tiver curiosidade, é só procurar Fertile lá nas lojas de aplicativo, baixar gratuitamente. Aqui tem os meus contatos, se quiser trocar uma ideia e depois conhecer mais a ferramenta. Como tem bastante agrônomos aí, o pessoal que presta consultoria, a gente vem trabalhando nessa linha. Nosso foco da consultoria é o quê? Com base em dados. Nós não trabalhamos com o depende. O agrônomo gosta de um depende, né? Não existe depende, é com base em dados, com base em informação. Pessoal, se passei do tempo e está na hora de meio-dia, vocês devem estar com fome desde a hora daquele churrasco lá. Me perdoem, mas muito obrigado. Neste momento, então, abrimos um espaço às perguntas. Quem tiver a fazer para o Thiago, por favor, levantar a mão aí, que daí o Fernando leva o microfone. Meu nome é João. Tá? Certo. Tiago, você comentou da adição de micro-organismos no adubo organomineral. Na indústria, o processo de industrialização, esse micro-organismo vai ter eficiência, vai ficar ali realmente, vai ter perdas? Depois que é ensacado, quanto tempo que vai aguentar esse micro-organismo? Tem aditivos que têm a proteção desses micro-organismos? Então, João, essa é uma das principais questionamentos, né, que a gente faz para as empresas produtoras. Primeiro, dentro do processo de produção, o micro-organismo lá no saco vai sair vivo, o micro-organismos que entrega, e aí a gente entra num porém que não existe legislação ainda para isso. Então, o que tiver lá, está lá, entendeu? E aí isso preocupa um pouco no afirmar. Só que tem como ter. A Embrapa já vem buscando há muito tempo a adição de micro-organismos, só que por não ter essa certificação, né, não ter uma normativa que diz que tem que ter X quantidade de micro-organismos dentro do fertilizante, não tem nada disso. Então, o próprio organomineral, por ser a base de cama, ele já tem micro-organismo dentro dele. Né? Ele já tem. E aí entra em outros entraves. Ele já é um material contaminado de micro-organismos. Se eu for fazer uma análise, aqueles micro-organismos vieram do que eu adicionei ou vieram da cama já? E aí, vou fazer um ensaio agronômico. O efeito produtivo é do micro-organismo ou é do fertilizante? É muito complexo, porque tu tem NPK, micronutrientes, matéria orgânica e micro-organismos. O que está possibilitando o rendimento das plantas? Mas eu sou um defensor, eu acredito que a hora que nós tivermos uma segurança de que os micro-organismos estão dentro do fertilizante, o potencial dele vai ser aí muito mais fortalecido. Aí ele vai dar pau no mineral. Mas a gente precisa ter essa segurança. É isso que a gente vem buscando. Sempre quando eu converso com o pessoal, tem o pessoal da Nippon, eles são testemunha, que a gente fica batendo, eu quero saber que micro-organismos tem, quanto que tem. Então, a hora que conseguir ter essa segurança, aí eu acredito que o organomineral vai dar um salto produtivo. Porque o mineral jamais vai conseguir carregar vida, porque ele é mineral. Agora, o componente orgânico consegue carregar vida. A hora que chegar nesse patamar, aí não tenho dúvida nenhuma. Não sei se consegui atender, João. Tiago, pensando em adubo orgânico, né, a gente tem vários tipos. Podemos pensar num esterco cru, numa cama de frango, onde sofreu assim, um processo de compostagem aleatório ao longo do tempo que ela ficou ali parada. Podemos pensar num processo de compostagem controlado, onde a gente encontra no final um composto orgânico estabilizado. Podemos pensar numa simples mistura mecânica de um adubo mineral para um adubo orgânico. Podemos pensar também nesses mecanismos de você praticamente esterilizar o adubo, passa por um forno e depois você coloca aqueles micro-organismos que você quer levar para a lavoura. E aí pensando em potencial de melhorar o ambiente produtivo, né? Aumentar a teor de matéria orgânica, melhorar a biota do solo. Quais seriam as diferenças? Qual desses aí que você acha que é melhor nesse sentido? Dos tipos de produtos para ser um condicionador de solo, vamos dizer assim, ou para carregar o micro-organismo? Qual seria a dúvida? Para melhorar o solo, aumentar a teor de matéria orgânica e vida do solo. E com base
no efeito da matéria orgânica do solo, a gente sabe que são 3 componentes da matéria orgânica que têm a efetividade tanto química e física. Muitos foliares, inclusive, vêm com adição de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e a umina. Então, esses 3 componentes, isso é gerado a partir da compostagem. Então, eu acredito que é a compostagem, o fazer da compostagem que vai ditar qual vai ser o melhor produto. Porque se você pegar uma cama de frango compostada, eu acredito que ela vai dar pau se tu pegar uma cama sem compostar, né? Ou com uma compostagem mal feita. Então, eu acho que é a compostagem do processo o melhor que vai direcionar o produto. Lógico, você queimar um material para dar uma eliminada na microbiota indesejada, pode potencializar mais ainda, né? Mas é a compostagem, é a degradação da matéria orgânica, tornando ela numa matéria orgânica mais reativa, em que vai potencializar o material, e não necessariamente o tipo.